Meus amigos, vou ler para vocês um artigo que escrevi em 9/4/2013. A política do governo Lula petista é esquizofrênica. O Financial Times de Londres escreveu que a economia brasileira está se tornando estranha. Baixou os juros, a taxa de inflação continua alta e resistente aos remédios contra a inflação. Está em pleno emprego e mesmo assim a economia não cresce. É um verdadeiro enigma. A principal causa dessa situação foi uma distribuição de renda forçada pelo governo. Foi baseada tão somente na vontade política e não nos fundamentos econômicos da nossa economia. Ou seja, num país crescendo pouco, a distribuição de renda foi efetuada através do aumento de funcionários públicos, Bolsa Família e aumento do salário mínimo acima da taxa de crescimento da economia. Essa estratégia econômica foi baseada num diagnóstico falso de que o país poderia crescer de maneira sustentável, estimulando basicamente o consumo. A consequência dessa política desastrada é o retorno e resistência da inflação, o que nos leva a prever que deverá acelerar no futuro próximo. Como esta política provocou a inflação? No período de maior prosperidade da economia mundial, 2000 a 2007, o Brasil conseguiu formar altas reservas de divisas estrangeiras e, em consequência, o real teve uma alta valorização, o que favoreceu as importações, mas criou obstáculo às exportações, cujos preços aumentaram em função desta valorização. O aumento do salário mínimo, sistematicamente superior ao aumento da taxa de crescimento da economia brasileira, provocou gravíssima distorção. O setor industrial não tem condições de repassá-lo aos seus preços, porque se o fizer, não terá condições de competir no mercado internacional e também no mercado interno com os produtos importados, favorecido pelo real valorizado. Consequência, a produção só tem caído, o desemprego industrial é alto e a economia brasileira está passando por um processo de desindustrialização. E por último, o comércio internacional brasileiro começa a apresentar grandes déficits. Por outro lado, como o setor de serviços, de uma maneira geral, não concorre com serviços internacionais, nem interna e nem externamente, a transferência dos aumentos do salário mínimo para os seus preços é automática e integral. É por isso que a taxa de inflação dos serviços ronda 10% ao ano e, evidentemente, afeta a inflação média da nossa economia. O nível de desemprego atingiu recentemente 4,7%, ou seja, a economia brasileira atingiu o nível de pleno emprego. Contudo, a mão de obra brasileira é de baixa qualidade, adicionada a uma baixa taxa de investimento em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento e em inovação, resulta numa taxa de produtividade muito baixa. Evidentemente, este é um dos empecilhos ao crescimento da economia brasileira a taxas robustas. Do exposto acima, podemos concluir que a economia brasileira não poderá crescer sustentavelmente tão cedo. Se a economia crescer, mesmo que razoavelmente, digamos 3% ao ano, como existe uma escassez de mão de obra, os salários tenderão a se elevar rapidamente e com eles a inflação. Nestes casos, a receita mais conhecida e eficaz é o aumento da taxa de juros, que consequentemente reduzirá o crescimento econômico no período seguinte. Por outro lado, a economia ao crescer eleva a demanda por gasolina, cujo preço, administrado pelo governo, se aumentar, tem efeito imediato sobre a aceleração da inflação. Mas se for subsidiado, como é a política do atual governo, provocará enorme prejuízo à Petrobras, que
que poderá levá-la a uma situação de iliquidez ou até mesmo de insolvência. O governo Dilma, sem nenhuma estratégia definida, tenta remendar os buracos existentes na sua política econômica de uma maneira atabalhoada. Forçou um barateamento de crédito, fez pequena desvalorização cambial e tem promovido desonerações fiscais pontuais. Inclusive meteu o pé na jaca e fez uma redução das tarifas de energia elétrica da ordem de 30%, provocando muita confusão no setor elétrico. Evidentemente, essas ações totalmente descoordenadas e aleatórias nunca funcionaram e nem vão funcionar. Podemos concluir que a situação da economia brasileira está num corner. Se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. Como somos um país cujo governo acredita mais na reza do que no planejamento econômico, o jeito é exato. Muito obrigado.